O PT e as coligações que o partido integra só lideram as corridas pelas prefeituras em uma capital da região. A Gil vai contar tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde pro pessoal aí no estúdio, quem está nos assistindo. É isso mesmo, a gente fez um levantamento levando em consideração as pesquisas Quaest mais recentes nas capitais do Nordeste. A gente vai botar aqui um QR Code para quem quiser acessar todas as pesquisas direitinho, tá lá no blog da Andréia com os links certinho para vocês acompanharem. E o que a gente encontrou nesse levantamento? O PT não está liderando em nenhuma das capitais em que ele é a cabeça da chapa, que o candidato é do próprio PT, e considerando as coligações, o PT só está na frente no Recife, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Vamos aos números. A gente separou aqui umas artes. Em Aracaju é a capital em que o PT está mais mal posicionado. Lá, a Candice Carvalho está em 5º lugar, atrás da bolsonarista Emília Correia, do PL. Em João Pessoa, o PT também está em 3º lugar com o Luciano Cartacho. Em 1º lugar está Cícero Lucena, com 49% dos votos. Em Natal também, Natália Bonavides está em 3º lugar, atrás de Carlos Eduardo, do PSD. Em outras capitais, a projeção das pesquisas neste momento já indica uma derrota do PT, na verdade, já no primeiro turno. É o caso de Salvador, onde o Bruno Reis está com 74% das intenções de voto, na frente de Geraldo Júnior. Em São Luís, Eduardo Braide tem 60%, deixando para trás o Duarte Júnior, que é do PSB, mas é da coligação. O PT faz parte dessa coligação. E Maceió também, onde JHC também tem 74% dos votos, JHC do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, à frente de Rafael Brito, do MDB. Tem outras duas cidades em que o cenário é de empate técnico, mas chama atenção Teresina. A gente vai mostrar aí os números para vocês, porque Teresina era uma das capitais que o PT tinha ali uma projeção de uma eleição mais tranquila. Lá o cenário é de empate técnico, como eu disse, com o Silvio Mendes do União com 44% das intenções de voto e o Fábio Novo do PT com 40%, e também em Fortaleza, esse cenário de empate técnico. A gente tem o Evandro Leitão do PT em 2º lugar, ele está ali também embolada, está um pouco embolada a disputa em Fortaleza, com o Capitão Wagner, 24% em 1º lugar, embora haja ali um empate técnico. E Recife eu deixei por último, por conta disso, é a capital onde a coligação do PT está na frente. O João Campos está aí com uma margem folgada de 77%, mas é uma cidade onde o PT tem menos influência nesse resultado. O João Campos vem de uma linhagem, uma família de políticos, ele é filho do ex-governador Eduardo Campos, vem de uma gestão bem avaliada na prefeitura. E ele chegou tão confortável para essa disputa à reeleição que não cedeu a vice para o PT. O PT fazia muita questão, porque há uma expectativa de que ele deixe a prefeitura para disputar o governo do estado, e ele não cedeu essa vice, acabou escolhendo um aliado do PCdoB, perdão. E por que isso preocupa? Eu vou parafrasear aqui o Otávio Guedes, é pelo cheiro do clima. Há um receio dentro do PT de que isso indique um avanço da direita no voto do Nordeste. O Nordeste, que sempre foi considerado um cinturão petista, foi determinante na vitória do presidente Lula em 2022, foi determinante, na verdade, em todas as vitórias presidenciais do PT, e há uma preocupação com esse avanço do voto da direita. Em algumas capitais é um voto mais ao centro, mas a gente tem candidatos bolsonaristas aí também à frente dos candidatos do PT. E eu fui conversar com algumas pessoas para entender por que esse cenário, o que os dirigentes do PT estão avaliando. Um dos caciques com quem eu conversei acredita que há um grande problema de falta de quadros. O PT teria tido dificuldade de renovar esses quadros, de ter nomes capazes de arregimentar esse voto lulista, e essa pessoa faz a avaliação baseada nas pesquisas de avaliação do governo Lula. Ele diz, olha, o governo está bem avaliado, o Lula é querido ainda na região, mas não tem um nome que consiga arregimentar esse voto. Uma outra pessoa, um outro dirigente petista me fez a avaliação de que, na verdade, tem um problema também da ausência do Lula. Ele não se empenhou tanto
campanhas esse ano, disse até lá atrás que iria se empenhar contra candidaturas bolsonaristas, mas ele não está assim tão presente ou então não tão presente quanto esses candidatos gostariam que ele tivesse. Eu conversei também com o Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social e que é um dos que está avalizando a candidatura lá em Teresina. Ele acha que não é o momento ainda de fazer essa análise de pesquisa, que ainda está muito cedo, mas ele enxerga um pouquinho diferente. Ele acha que o voto bolsonarista está se enfraquecendo na região, mas ele não volta para o PT. Ele está migrando lentamente aí para o centro, para a centro-esquerda, e ele cita até o caso de Salvador, por exemplo, onde Bruno Reis está lá com essa margem folgada de 74%, mas que não tem um discurso radical de direita, não tem um discurso muito de extrema direita, é mais um discurso de centro moderado. E uma última análise que eu ouvi, uma análise do Lindbergh Farias, que é deputado aqui pelo Rio de Janeiro, mas é de João Pessoa, ele faz essa análise com relação às eleições como um todo, que essa não tem sido a eleição do novo, não é uma eleição da novidade, é uma eleição que, na percepção dele, o eleitor está preferindo manter aquilo que ele já conhece. O eleitor já experimentou o pior que tá fica, então eles estão preferindo, na avaliação dele, permanecer com os candidatos da situação. O que você acha, Andréia, que está favorecendo esse cenário? Então, primeiro eu queria te dizer que todo mundo está elogiando aqui sua apuração redonda. A gente estava brincando que daqui a pouco você ia falar. Eu também falei com o presidente Lula, a Kamala Harris e o Trump. Você falou com todo mundo. E o Bolsonaro vai trazendo todas as informações. Né? Falou com todo mundo. Essa apuração é muito boa, Ju, porque dá um quadro... Claro que é uma fotografia do momento, porque é baseada nas pesquisas da Quest, a gente viu ali a fonte Quest e tal, mas é muito incrível, como mostra que exatamente onde era a resistência do PT, do Partido dos Trabalhadores, a coligação que o PT integra só lidera uma capital, e onde o João Campos vai passar o trator. Que não é PT. Que não é PT, exatamente. Que não é PT. Integra, mas não é PT. Então, assim, você falou do Bolsonaro no fim, e eu estava lembrando, aí respondendo a sua